Bem, gente amiga, gente legal, gente querida, que bom estar aqui com você novamente, falando desse tema tão importante, sobre a criação de uma secretaria de missões. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo, e eu quero compartilhar isso com você. Tivemos no vídeo 1 falando sobre a importância de uma secretaria de missões, que é um tema muito bom. O vídeo foi falando sobre fazendo funcionar uma secretaria de missões. E agora vamos falar sobre realizando uma conferência missionária. É importante a realização de uma conferência. Os diretores, ou o diretor, ou o coordenador, tem que pensar nisso, né, de realizar uma conferência para dar um relatório anual, pelo menos, dos trabalhos que estão sendo feitos, dos envolvimentos missionários, do investimento, daquele trabalho que estão sendo realizado, né? Então, para que a chama missionária não se apague, é necessário que a Secretaria de Missões esteja sempre colocando lenha na fogueira de missões, né? E uma boa maneira de fazer isto é através da realização de conferências, de cultos missionários. Então, isto é uma forma de colocar lenha para que a chama não se apague. E não pode se apagar esta chama, porque foi para isto que nós fomos chamados, para ser igreja, para ser testemunha de Cristo em toda a gente, em todas as nações, em todos os povos, até a última fronteira. Não é verdade? Então, a conferência missionária geralmente se realiza uma vez por ano e deve ser feita com objetivo claro e específico e não como mais uma programação de festa da igreja. Na verdade, o diretor ou o coordenador, ele tem uma data específica anual juntamente com a agenda do ministério e naquela agenda, naquelas datas, ele programa todo o trabalho da conferência, né? Toda a conferência. E é importante dizer que o foco de tudo isso é a conferência, nos louvores, nas ministrações, nas ofertas, em tudo foco. Não pode sair do foco, né? Porque senão vira mais uma programação comum, simples, sem objetivo. Como muitas programações, não tem foco nem objetivo. Mas a conferência ela deve ter um foco, um objetivo e um alvo. Não é verdade? Então, como diz assim, foram em conferências missionárias que muitas chamadas foram confirmadas e outros foram despertados para um maior envolvimento com missões. Nas conferências, muitas pessoas foram despertadas, foram levantados os ministérios, missionários foram levantados, pessoas com chamadas tremendas de Deus foram despertadas numa conferência. Por quê? Porque ali há testemunho, há louvores, há ministrações que faz com que a chama se acenda nos corações daqueles que têm chamados, né, para esta área específica de missões nacionais ou missões internacionais. Então, a conferência ela dá uma chama nisso e é importante que isso aconteça, né? Porque senão a gente começa uma conferência e termina e depois não sabemos o resultado disso. Mas é importante saber que no final de tudo isso foi aprovado, vidas foram tocadas, vidas foram chamadas e no fim enviadas. Então, esse trabalho da conferência é importante que haja pelo menos anualmente, como os cultos de missões mensalmente, né, onde dá um relatório de tudo aquilo que está acontecendo, o despertamento, o crescimento, o envolvimento da igreja com esta obra missionária, as viagens missionárias, o visitar o campo, o que viu lá, os acertos, sabe, aquilo que pôde melhorar, o envio de recursos, envio de pessoas, enfim, a conferência é para isso, né? Então, o que eu posso fazer para promover uma conferência missionária? Eu quero compartilhar aqui algumas coisas importantes que pode acender essa chama no seu coração. É como uma luz, é uma faísca que vai agora nascer dentro de você e você vai entender isso e vai começar a pensar em realizar uma. Em primeiro lugar, convidar preletores que tenham uma verdadeira ou um verdadeiro envolvimento com missões. Isto é,
é essencial se você quer ter uma verdadeira conferência missionária. Amados, quando se realizamos uma conferência, o objetivo é trazer pessoas que têm um envolvimento com isto, né? Para testemunho, para ministrações, para desafios. Então, não podemos trazer pessoas porque eles pregam bem, porque tem uma pregação eloquente. Não, você tem que ter foco, tem que ter objetivo. Tem que saber que a conferência iniciou e terminou e no final teve resultado, porque o objetivo foi alcançado, não é verdade? Então, isso é bom. Caso não conheça nenhum, você pode pedir ajuda a alguma agência, a algum amigo que tenha esse conhecimento. E é importante que esse envolvimento seja realmente com pessoas que têm uma certa experiência, um certo envolvimento para poder compartilhar a experiência. Você nunca deve trazer uma pessoa para compartilhar numa conferência missionária se a pessoa não tem experiência nessa área. É bem verdade que Deus tem usado pessoas em diversas áreas, no corpo de Cristo, com diversos temas, mas é preciso entender que quando se fala de conferência, você tem que ter um foco nesse tema, conferência missionária, com o objetivo de despertar os crentes, despertar a igreja, sabe, para o envolvimento com essa tarefa tão importante e primordial da igreja, que é a evangelização do mundo até a última fronteira. Então, numa conferência, traga pessoas que tenham um certo envolvimento. E para isso é muito bom que você traga pessoas que você conheça. Não traga um desconhecido, ou pelo menos que alguém apresente e que tenha conhecimento, né, em trabalhos da obra missionária internacional. E, em segundo lugar, é possível trazer missionário para enriquecer a conferência com suas experiências e testemunho. A vida desses homens de Deus e mulheres que estão no campo, ela serve para enriquecer, para enaltecer o trabalho que está sendo feito, para que essas experiências sirva de instrumento para despertar aqueles que de certa forma têm um chamado e não sabem como começar, não sabem como fazer. Porque eu sei que tem pessoas que têm chamado, eu sei que Deus tem levantado pessoas, corações estão acesos, mas eles não sabem como começar, não sabem como fazer. E essas experiências servem para, diante desses testemunhos, diante de uma ministração, Deus dirigir a vida dessa pessoa para ministrar pessoas. E ali nasce uma luz na vida dessa pessoa e ele começa a ser instruído pelo Espírito Santo para começar a sua vida de evangelista, de dar testemunho aqui, ali e acolá. Não é verdade? E eu mesmo fui despertado para estes trabalhos em conferências missionárias, em conferências evangelísticas, em conferências onde vinham homens de Deus com experiência tremenda no campo, homens do campo, tanto no Brasil como em vários países, pregando e discipulando, treinando, fortalecendo igreja, fortalecendo líderes, capacitando pessoas. E por isso também começamos nossas viagens internacional, também ministrando em povoados, ministrando igreja, apoiando líderes em algumas nações da terra. Mas tudo isso começou em uma conferência ou algumas conferências que participamos. E hoje eu sou fruto de uma conferência, sou fruto desse trabalho em que participávamos com nossos líderes e hoje a gente está no exercício desse trabalho no campo também. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, apresentação de jograis, peças ou coreografias missionárias. Deve-se ter o cuidado de que esta dramatização tenha realmente um fundo missionário, de preferência destacando os povos não alcançados e que contribua para o ambiente espiritual do culto. Sabe, todo desenvolvimento
É necessário que numa conferência saia daquela programação rotineira para dar espaço à programação do objetivo da conferência. Então, se seja senhora, seja homem, seja jovem, seja adolescente ou crianças, toda a programação tem que ter foco. Isso pode ser através de peça, através dos louvores, através de jograis, através de uma encenação que tenha foco para isso, porque senão a gente perde o foco. Então essa criatividade na conferência é importante, que haja a criatividade para trazer o clima representativo da conferência através de pessoas, né? Seja homens, seja mulheres, seja jovens, seja adolescentes, não importa. É importante que tudo tenha uma representação na apresentação desse trabalho para o crescimento da conferência e do desenvolvimento de tudo aquilo que está fazendo, né? Para que nosso trabalho seja frutífero. A conferência não pode ser mais uma programação da igreja. Não pode ser. De programação, a igreja já está cheia. De programação, o ministério já está cheio. Precisa ter uma programação diferenciada, com foco evangelístico e missionário, de povos, principalmente povos não alcançados, ou lugares ainda que necessitam ser alcançados. Amém, amados? Glória a Deus por isso, porque eu sei que Deus vai despertar a sua vida. Deus está despertando você para o grande mover da obra de Deus na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos agora tendo nossa oportunidade de fazer um grande empreendimento missionário. Então não podemos perder essa oportunidade, temos que fazer da melhor forma possível para o Senhor. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Em quarto lugar, ornamentação da igreja com bandeiras de países, cartazes com foto e dizeres missionários para que a conferência possa ver missões para todo o lado. Escute só uma coisa. A gente devemos e podemos fazer uma conferência, mas pensa só uma coisa. É uma conferência missionária. Então, pensa só. As frases pode ter nas cartolinas ou em algum tipo de material que possa ter frases missionárias de missionários espalhado por todo o templo, bandeiras, diversas bandeiras de países, sabe, nas paredes, bandeiras penduradas, bandeiras da América do Sul, bandeira da América Central, da América do Norte, da Ásia, da Europa, do Oriente Médio, sabe, da África, bandeiras, principalmente quando se coloca a bandeira do Brasil, primeiro de Israel, e bandeira aonde você está apoiando, pense só, bandeira da onde você está apoiando, da onde a igreja está apoiando, e bandeira de países menos alcançados para servir o quê? Para orarmos para que Deus abra as portas. Entendeu? Bandeira do Brasil é essencial, bandeira de Israel, bandeira de país que a igreja está apoiando, e bandeira de países não alcançados para oração para o Senhor abrir as portas. Então, estas coisas não podem faltar numa conferência, né? Você vai ver muitos homens de Deus, Oswald Smith, David Livingstone, Billy Graham, e tantos outros missionários, Ruth Sotelo, Moody, que tem frases missionárias que podem ser espalhadas e colocar o nome da frase e o autor da frase embaixo, coloca na parede. Imagina, um templo pode ter várias dezenas de frases missionárias com o nome abaixo do autor, né? E as bandeiras para dar aquele clima, sabe? Quando a pessoa entra, ele vê uma frase, ele olha para um lado, vê outra frase, olha para um lado, vê outra frase, olha para cima, vê bandeira, olha para cima, vê outra bandeira, olha para cima, cria um clima missionário quando vê todo esse desenvolvimento, sabe, do trabalho missionário. Então, o diretor, juntamente com o secretário, ele pôde coordenar essas conferências e criar esse clima no templo. E às vezes eu vejo, sabe, em alguns lugares que temos ido falar e fala de missões, e você não vê uma bandeira de um país. Como é que realiza culto missionário se não tem uma bandeira de um país?
Então, significa que é mais uma programação. Porque quando se fala missões, está envolvido com países, com nações, com os povos não alcançados. Então é necessário ter representação, que é o que? As bandeiras. As bandeiras. Coloque bandeira no templo, que representa aquilo que você fala. Representa aquilo porque tem uma programação, ou culto de missões, ou a conferência missionária. Já imaginou fazer uma conferência missionária e não ter uma bandeira? Não tem nexo isso. Não é verdade? Não tem ideia isso. Falta visão. Então é importante entender que temos que ter bandeiras das nações. Repetindo, bandeira do Brasil, bandeira de Israel, bandeira de país que a igreja apoia alguém e bandeira de nações não alcançadas, fechadas para oração. Em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Aprenda a adquirir bandeiras para a realização dos cultos missionários ou de uma conferência missionária. Quinto lugar, os hinos devem ser missionários. Conferência missionária não é uma ocasião propícia para se trazer muitos cantores, pois o principal são os testemunhos dos missionários, a projeção de informação e a preleção. Não tem espaço para ficar apresentando grupo A, grupo B, cantor. Não, tem que ter um foco, não é verdade? Os cantores devem ser poucos e que tenha hinos missionários para não desviar a atenção do culto do seu propósito principal, que é louvar o Senhor e promover despertamento missionário. Tem que ser radical nesse sentido. Tem que ter propósito nisso, né? Em todo sentido. E às vezes perdemos esse foco quando realizamos conferências, se não tiver um propósito, entendeu? Tem a conferência, tem a programação, fechou a programação, ninguém mais fura essa programação. Chegou A, chegou B, não, porque chegou uma banda, porque chegou o cantor. Não, irmão, é o seguinte, nós temos uma programação da conferência esta. Você entendeu? Temos que ter uma programação. E se você tem objetivo na programação, isto é de eficácia, é bom. Por quê? Porque você quer, no final de tudo isso, ter objetivos, colher os resultados disso. E se queremos colher o resultado, temos que ter foco. Não é como se fosse mais uma programação que de repente atira para aqui, atira para ali, atira para ali. No final, ninguém sabe o que está acontecendo. É o que muitas vezes acontece. No final, não sabemos por que é isso, porque estamos realizando isso. Porque as pessoas não vão entender, porque não tem representação. As pessoas pensam que é mais uma programação, que é mais um culto, que é mais uma oportunidade, que é mais isso. Não, mas quando tem um foco, e é fechado no foco, a programação é séria, é correta, sabe? As pessoas vão entender. Agora eu participei de uma conferência missionária, porque eu vi que tudo foi foco em missões. Amém, amados? Essa é o nosso objetivo de compartilhar em uma secretaria de missões. Em sexto lugar, promover a arrecadação de recursos para a obra missionária. Esta é a ocasião propícia para o propósito de fé, que é uma oferta especial a ser paga em 1 ou mais meses. Também se pode vender comida, artigos missionários e outros, com o objetivo de arrecadar mais recursos para missões, né? E isso é muito importante, porque se pode criar climas, né? Comidas típicas, tipo desse coisa que nesses momentos seja arrecadado como fundo missionário, carnê missionários, as pessoas que vão contribuir mensalmente. Nas conferências, na conferência pode estar falando sobre isso. Embora tendo um diretor, tendo secretários de missões, mas pode ter um tesoureiro adjunto com o diretor geral, para que nas conferências ele fale sobre isso. Levante pessoas que queiram apoiar com valor X por mês, sabe? E assim as pessoas vão apoiando, e na secretaria as pessoas dão o X, vai lá, assina, destaca como pago, como uma oferta para missões, e assim vai.
E aí é uma equipe tremenda. Imagina só, se é um ministério grande, se é uma igreja só, é uma coisa. Mas se é um ministério grande, você tem um diretor geral, tem coordenadores de congregações, secretários, né? Os secretários locais, e tem um tesoureiro adjunto, para juntos administrar. E aí nas conferências, o tesoureiro falará sobre isso, sobre levantar apoio. Imagina se faz 2 ou 3 dias de conferência e todo aquele dia vai tirar uma oferta no culto, mas também fala do carnê missionário, com um valor X por mês para contribuir, seja qualquer valor, 10, 20, 30, 50, 100 ou mais reais por mês, mas que tenha um comprometimento mensal com aquilo, porque assim a secretaria cuida de um orçamento que pode trabalhar. Não é verdade? E eu tenho certeza que é bênção de Deus. E dá certo no nome de Jesus Cristo e a obra vai crescer. E em 7º lugar, em último lugar, porque tem diversos assuntos, mas em último lugar, está sensível à voz do Espírito Santo no tocante à confirmação de chamada missionária. Amados, é importante levar isso muito a sério. Porque quando se inicia uma conferência, é importante no final dela fazer o apelos para aqueles que têm um chamado. E orar por ele, e para que ele espere o tempo do Senhor para as suas vidas. É importante no final de uma conferência ter o desafio chamado, o desafio para aqueles que têm uma chamada específica. Para que eles não sejam precipitados, não porque terminou a conferência, orou já vai, não, para que ele espere o tempo de Deus. E esse tempo que ele espera é o tempo de preparo, porque eu não acredito que vai ser enviado alguém para o campo que primeiro não foi experimentado na igreja local. Porque se ele faz um trabalho, ele tem um envolvimento na igreja local, certamente ele fará um trabalho transcultural. Mas olha só uma coisa, como é que se envia alguém para trabalhar fora se não dá fruto na base local? Então, aqueles que têm um chamado, que estão servindo na igreja local, que estão produzindo na igreja local, quando chega num desafio do encerramento de uma conferência, ele vai dar um tempo esperando o tempo de Deus para a sua vida. E certamente eles serão enviados. Então, a conferência ela tem um destaque tremendo, um destaque especial de envolver todos os departamentos, ou ministério, ou a igreja, sabe? E dar um destaque por cima, porque ela está cobrindo os demais. Então, amados irmãos, a conferência é um trabalho importantíssimo na igreja e no ministério. Então, que o Senhor desperte você, que o Senhor desperte a sua igreja, que o Senhor desperte o ministério da sua igreja e que ele se envolva cada vez mais se envolva na obra missionária no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seja o instrumento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, em nome de Jesus.